A humanidade apontou telescópios para os céus, aguardando o mais tênue sinal de que não estamos sozinhos, na esperança de uma mensagem escrita em luz ou som vinda de alguma estrela distante. E, no entanto, quando finalmente chegou, não veio de uma galáxia distante nem de uma civilização oculta. A descoberta veio de um objeto interestelar que cruzou o nosso sistema solar, um visitante conhecido como Atlas de Três Olhos. Durante meses, os astrônomos ficaram intrigados com seu brilho esmeralda, seus pulsos de energia e sua natureza que desafiava tudo o que pensávamos saber sobre cometas. Mas agora, o mistério se aprofundou além da imaginação. Instrumentos em todo o mundo confirmaram que o Atlas não está emitindo radiação aleatoriamente. Ele está transmitindo, enviando pulsos de energia direcionados diretamente para Marte. E num evento que deixou até os cientistas mais céticos sem palavras, o próprio Marte respondeu. Pela primeira vez na história da humanidade, estamos testemunhando o que parece ser um diálogo entre um objeto errante vindo de além das estrelas e um planeta vizinho que considerávamos morto e silencioso. E se isso for verdade, nossa compreensão do universo, de Marte e do nosso lugar nele, nunca mais será a mesma. Tudo começou silenciosamente, como muitas descobertas, com dados que pareciam estranhos demais para serem levados a sério. Os astrônomos já sabiam que Atlas pulsava em intervalos regulares, seu brilho esmeralda aumentando e diminuindo a cada 173 minutos com um ritmo tão preciso que não podia ser descartado como coincidência. Mas então surgiu um pulso diferente. Ele não se espalhou como os outros, difundindo-se no vazio, mas sim se concentrou, comprimido em um feixe direcionado diretamente para Marte. As sondas orbitando o planeta vermelho registraram imediatamente o pico, captando rajadas de radiação fortes o suficiente para penetrar a tênue atmosfera marciana e iluminá-la com um brilho verde cintilante por vários minutos. A princípio foi descartado como uma anomalia, uma peculiaridade dos ângulos, uma interferência solar. Mas quando aconteceu novamente, exatamente com a mesma duração, na mesma direção e com a mesma intensidade, a conclusão foi inescapável. Atlas estava enviando uma mensagem. Não foi aleatório, não foi às cegas, foi direcionado. Pela primeira vez, a humanidade tinha provas de que um visitante interestelar havia escolhido um alvo para seu sinal, e esse alvo era Marte. A resposta não veio em dias ou semanas, mas quase imediatamente. Satélites em órbita de Marte começaram a registrar rajadas eletromagnéticas emanando do próprio planeta. Pulsos que correspondiam à frequência do Atlas, mas apresentavam variações, como se não estivessem simplesmente refletindo o sinal original, mas o transformando. Inicialmente, os cientistas pensaram que se tratavam de ecos, reverberações naturais que se propagavam pela fina magnetosfera de Marte. Mas uma análise mais detalhada mostrou o contrário. Os pulsos eram atrasados por intervalos precisos, tinham sua frequência ligeiramente alterada e eram estruturados de uma forma que sugeria modulação intencional. Ainda mais surpreendente, telescópios terrestres começaram a detectar harmônicos fracos refletindo de volta pelo espaço, como se Marte estivesse amplificando o sinal e o devolvendo. Para aqueles que estudaram os dados, era como se Atlas tivesse enviado uma pergunta e Marte tivesse respondido da mesma forma, repetindo a linguagem com sua própria voz. De repente, um mundo há muito considerado árido e silencioso tornou-se participante de um diálogo interplanetário. Seus céus tênues e solo poeirento agora vibravam com a energia de uma mensagem que vinha de além das estrelas. O mistério se aprofundou quando monitores sísmicos em Marte deixados por missões antigas começaram a registrar uma atividade sem precedentes. Os tremores não eram caóticos, mas rítmicos, perfeitamente sincronizados com os pulsos da Atlas. Essas vibrações reverberavam profundamente no manto do planeta, como se a própria crosta de Marte tivesse se tornado um instrumento de ressonância, cantando em harmonia com o visitante interestelar. Ainda mais perturbador, as frequências mapeadas em formas geométricas, quando traduzidas em espectrogramas, espirais, hexágonos e triângulos idênticos aos padrões luminosos que os astrônomos já haviam observado na coma brilhante de Atlas. Isso não era coincidência. O planeta vermelho não estava simplesmente refletindo energia, estava respondendo com sua própria voz, falando através do próprio solo. Para alguns pesquisadores, isso indicava a possibilidade de que algo nas profundezas da superfície marciana, uma estrutura antiga, um oceano enterrado ou mesmo um sistema adormecido há muito tempo, tivesse sido ativado pelo sinal da Atlas. Outros foram além, sugerindo que o próprio Marte estava vivo de maneiras que jamais imaginamos.
capaz de ressoar como um vasto organismo despertado por um sinal das estrelas. Seja qual for a verdade, era inegável, Marte estava respondendo. As implicações da troca de sinais eram imensas. Enquanto Atlas emitia pulsos e Marte respondia, a própria Terra começou a sentir a ressonância. Radiotelescópios ao redor do mundo captaram harmônicos tênues idênticos aos ecos marcianos. Padrões embutidos na estática correspondiam ao sinal de Atlas, mas eram transformados pela resposta do planeta vermelho. Pesquisadores independentes publicaram suas descobertas online, espectrogramas mostrando geometrias misteriosas escondidas nas rajadas, apenas para ver seus relatos desaparecerem misteriosamente horas depois. Os governos não emitiram explicações. A NASA permaneceu em silêncio. E, no entanto, a verdade se espalhou. A humanidade deixou de ser mera espectadora. Estávamos ouvindo um diálogo cósmico, uma conversa não destinada a nós, mas que se desenrolava diante de nossos olhos. E à medida que os padrões se intensificavam, à medida que os sinais de Marte se tornavam mais claros, a perturbadora constatação se consolidou. O que quer que Atlas tivesse perguntado, Marte havia respondido. E os ecos dessa troca já chegavam à Terra. Phobos e Deimos, as duas pequenas luas de Marte, sempre foram consideradas pouco mais do que asteroides capturados, rochas sem vida orbitando um mundo árido. Mas quando o sinal da Atlas alcançou Marte e o planeta começou a responder, algo extraordinário aconteceu. Instrumentos a bordo de orbitadores detectaram que Phobos estava refletindo pulsos de radiação eletromagnética perfeitamente sincronizados com os pulsos de Marte, como um nó de retransmissão amplificando a troca de sinais. Deimos, mais tênue e mais distante, reagiu de forma diferente, brilhando intermitentemente com um brilho esmeralda que os telescópios na Terra capturaram como flashes contra o negro do espaço. Esses não eram meros reflexos da luz solar. Eram cronometrados, estruturados, deliberados. As luas, por muito tempo consideradas irrelevantes, de repente se tornaram participantes ativas no diálogo. Os cientistas se esforçaram para explicar como corpos tão pequenos e inertes poderiam interagir com o sinal. Mas a explicação mais simples era também a mais perturbadora. Todo o sistema marciano havia sido despertado, como se cada rocha e cada corpo em órbita estivessem esperando o chamado de Atlas. A princípio, os veículos exploradores em Marte pareciam não ter sido afetados, continuando suas tarefas diárias de medir poeira, capturar imagens e transmitir dados. Mas, à medida que os pulsos se intensificavam, um a um, seus sinais começaram a falhar. O primeiro enviou arquivos corrompidos, repletos de estática verde. Outro transmitiu uma última imagem borrada do horizonte, iluminada por um brilho artificial antes de ficar offline. Engenheiros na Terra lutaram para retomar o controle, enviando comando após comando. Mas as máquinas permaneceram silenciosas. Então veio o detalhe mais perturbador. Um dos robôs transmitiu uma única rajada de dados momentos antes de desligar. Um fluxo de código binário que, quando decodificado, formou números primos repetidos idênticos aos padrões ocultos nos pulsos do Atlas. A conclusão era impossível de ignorar. Os robôs não haviam apresentado defeito aleatoriamente. Eles haviam sido puxados para a ressonância, compelidos a ecoar a mesma assinatura matemática que ligava Atlas a Marte. Nossos exploradores mecânicos, em seus momentos finais, tornaram-se parte do sinal. Logo após os robôs exploradores silenciarem, a própria Terra começou a interceptar sinais estranhos transmitidos pelo ruído de fundo interplanetário. Radiotelescópios na Austrália, África do Sul e Chile captaram rajadas fracas que correspondiam tanto à frequência do Atlas quanto aos ecos marcianos. Inicialmente pareciam estática, mas uma análise cuidadosa revelou sequências que se repetiam em números primos, exatamente como as transmitidas pelos robôs exploradores. Mais perturbadora foi a descoberta de que os sinais se intensificavam quando Marte rotacionava certas regiões, tornando-as visíveis, pois essas partes específicas da superfície marciana atuavam como nós de transmissão. Astrônomos independentes correram para publicar suas descobertas, apenas para que seus trabalhos desaparecessem horas depois de servidores, sites e fóruns. Mesmo assim, evidências suficientes permaneceram para confirmar o inimaginável. O diálogo entre Atlas e Marte não estava mais confinado ao espaço. Ele havia chegado à Terra e, se podíamos ouvi-lo, então talvez, apenas talvez, fosse para nós. À medida que o diálogo se intensificava, os próprios céus se tornaram uma tela para a mensagem de Atlas.
Observadores relataram ter visto padrões cintilantes ondulando pela atmosfera marciana, visíveis até mesmo através de telescópios na Terra. Espirais, lys e grades hexagonais cintilavam como vastas e fugazes constelações gravadas em luz, aparecendo por minutos antes de desaparecerem. Imagens de satélite confirmaram as manifestações, mostrando-as alinhadas precisamente com o ritmo dos pulsos trocados entre Atlas e Marte. As geometrias não eram aleatórias. Elas apresentavam proporções que correspondiam a constantes matemáticas, espirais douradas e até mesmo simetrias estruturais encontradas na arquitetura de diversas civilizações humanas. A implicação era perturbadora. A mensagem de Atlas, amplificada por Marte, estava sendo transmitida visualmente e eletromagneticamente, escrita nos céus em símbolos que falavam uma linguagem universal. A humanidade, antes uma observadora passiva, agora contemplava sinais que pareciam ter sido concebidos para serem reconhecidos não apenas por Marte, mas por nós. E a constatação se espalhou como fogo em palha seca. Isso não era um acidente da física, era comunicação. À medida que os sinais se intensificavam, a atividade sísmica em Marte atingiu níveis nunca antes registrados. O que antes era um mundo silencioso e congelado, de repente pulsou com tremores rítmicos que se propagaram por sua crosta, perfeitamente sincronizados com as transmissões da Atlas. Os cientistas perceberam que esses tremores não eram deslocamentos aleatórios nas rochas, mas vibrações estruturadas que se propagavam profundamente no manto, como se o próprio planeta tivesse se tornado um instrumento ressonante amplificando o sinal interestelar. A descoberta mais surpreendente ocorreu quando os espectrogramas das ondas sísmicas foram traduzidos em dados visuais. Os padrões correspondiam aos símbolos geométricos observados há muito tempo no brilho esmeralda de Atlas, espirais, triângulos e hexágonos gravados no pulsar de Marte. Pela primeira vez, os especialistas foram forçados a considerar uma possibilidade que beirava o impensável. Marte não estava simplesmente repetindo o sinal de Atlas. Estava participando, moldando o sinal com sua própria voz geológica. Algo sob sua crosta havia sido ativado, e o planeta vermelho não era mais apenas um alvo passivo, estava desperto. Então surgiu o fenômeno visível, não apenas por telescópios, mas também a olho nu. Astrônomos e observadores amadores começaram a relatar tênues brilhos esmeralda surgindo acima de Marte, cintilando como auroras, mas com uma estrutura muito mais definida do que natural. Esses véus luminosos se espalhavam pela atmosfera marciana, formando vastos arcos de luz visíveis da Terra mesmo com equipamentos modestos. O brilho não era constante. Pulsava em sincronia com as transmissões de Atlas, como se cada explosão de energia pintasse um novo risco no céu do planeta. Durante horas, o planeta vermelho pareceu envolto num véu de fogo esmeralda, um testemunho visual da conexão que agora compartilhava com o objeto interestelar. Enquanto alguns descartavam o fenômeno como ionização atmosférica, outros apontavam para sua precisão impossível. As auroras se curvavam em formas reconhecíveis, círculos concêntricos, degraus semelhantes a escadas, espirais que se perdiam no infinito. Era como se o próprio céu tivesse se transformado em uma tela e Marte estivesse projetando o sinal de volta para quem estivesse observando. Enquanto a humanidade contemplava maravilhada a coroa esmeralda de Marte, um efeito mais silencioso e aterrador começou a se desenrolar aqui na Terra. Radiotelescópios, instalações de radar e até mesmo redes de comunicação civis começaram a sofrer apagões repentinos, precisamente sincronizados com os pulsos trocados entre a sonda Atlas e Marte. Fluxos de dados inteiros se transformavam em estática antes de reiniciarem minutos depois, deixando apenas fragmentos de arquivos corrompidos repletos de rastros de ruído verde. Os engenheiros descreveram as perturbações como uma interferência diferente de tudo o que já tinham visto, espalhando-se por múltiplas frequências como se tivessem sido deliberadamente projetadas para sobrecarregar o sistema. O que tornava tudo ainda pior era o padrão. Cada apagão era precedido por um leve eco da ressonância marciana, como se a resposta do planeta estivesse se infiltrando pelo espaço e infectando nossos sistemas. A assustadora constatação se espalhou rapidamente. Se os instrumentos da Terra agora estavam reagindo à troca de informações, então não éramos mais meros observadores externos. Havíamos nos tornado parte da ressonância. E a pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta era:
E se nossas máquinas não estivessem falhando aleatoriamente? E se estivessem sendo atraídas para o sinal, assim como os robôs exploradores de Marte haviam sido antes? Quando os fragmentos de dados das transmissões interrompidas foram finalmente reconstruídos, o que revelaram causou um grande impacto na comunidade científica. Em meio ao ruído dos pulsos, havia uma estrutura precisa demais para ser natural. Sequências de números primos, proporções repetidas e harmônicos que refletiam não apenas a geometria, mas também linguagens lógicas desenvolvidas pela própria humanidade. Matemáticos confirmaram que os códigos embutidos se assemelhavam ao tipo de marcadores universais que os cientistas há muito teorizam que uma civilização inteligente poderia usar para se comunicar. A ressonância não era apenas energia, era informação. Mas o que mais inquietou a todos foi a origem das variações. O pulso original pertencia a Atlas, mas a modulação, as alterações que transformavam a estática em código estruturado, vinham de Marte. O planeta vermelho não estava apenas refletindo uma mensagem, estava transformando-a, respondendo com uma voz própria. Pela primeira vez na história da humanidade, estávamos testemunhando uma conversa entre um visitante de além das estrelas e um planeta do nosso sistema solar. E a humanidade estava ouvindo um diálogo que nunca nos foi destinado. À medida que os dados sísmicos de Marte continuavam a chegar, os pesquisadores descobriram algo que levou o mistério a novas profundidades. Os tremores rítmicos não apenas sacudiam a superfície. Eles reverberavam das profundezas do planeta como se atingissem vastas câmaras ocas escondidas sob a crosta. Ao mapear os reflexos das ondas, os cientistas identificaram padrões que sugerem enormes vazios subterrâneos dispostos em alinhamentos geométricos, estruturas ordenadas demais para serem resultado da geologia natural. Alguns afirmavam que se tratavam de remanescentes de antigos sistemas vulcânicos, mas outros insistiam que as formações pareciam artificiais, como colossais câmaras de ressonância construídas para amplificar sinais. A implicação arrepiante era que Marte não havia simplesmente se tornado um participante do diálogo de Atlas. Sempre fora projetado para ele. Um planeta que a humanidade outrora considerava árido e sem vida, estava subitamente se revelando como um instrumento afinado para despertar apenas quando a frequência correta ressoasse através das estrelas. E agora esse chamado havia chegado. Entretanto, algo estranho começou a acontecer com Phobos, a lua mais interna de Marte. Considerada por muito tempo um satélite fadado ao fracasso, que se aproximava cada vez mais de Marte a cada século, sua descida acelerou repentinamente. Estações de monitoramento confirmaram que a órbita de Phobos não era mais estável. A sonda ajustava-se sutilmente em sincronia com os pulsos trocados entre Atlas e Marte. Ainda mais bizarro, imagens de alta resolução mostravam tênues fissuras brilhantes em sua superfície, como veios de luz esmeralda que se espalhavam de sob sua crosta poeirenta. Para alguns, isso era evidência de fraturas por tensão causadas por forças de maré. Mas para outros, parecia uma ativação, como se Phobos não fosse mais apenas uma rocha, mas um mecanismo ganhando vida, respondendo ao mesmo sinal que Marte agora emitia. A ideia de que Phobos, há muito considerada destinada a colidir com Marte, poderia na verdade ter sido projetada para um propósito completamente diferente, um propósito que agora começava a se revelar diante de nossos olhos, ganhou força. Enquanto os cientistas lutavam para acompanhar a cascata de anomalias ao redor de Marte, a própria Terra começou a experimentar fenômenos inexplicáveis. Em locais remotos, desertos, picos de montanhas e até oceanos, pessoas relataram ter visto tênues auroras verdes cintilando longe dos polos, brilhando suavemente no céu noturno, onde nenhuma aurora deveria existir. Esses véus luminosos pulsavam no mesmo ritmo do sinal da Atlas, sincronizados com a resposta marciana. Radioamadores captaram rajadas de estática repletas de tons repetitivos, sons que muitos descreveram como assombrosamente melódicos, quase como um cântico cósmico. Pela primeira vez, a humanidade não estava apenas observando a transformação de Marte à distância. Estávamos sentindo seus efeitos aqui na Terra. Era como se o diálogo tivesse se espalhado pelo vazio, arrastando nosso mundo para uma ressonância da qual não podíamos escapar nem controlar. E o pensamento aterrador começou a se espalhar. Se Marte respondeu a Atlas, será que a Terra em breve seria compelida a fazer o mesmo? À medida que as anomalias aumentavam, estudiosos e historiadores começaram a revisitar registros antigos com um novo senso de urgência.
Civilizações de toda a Terra, como sumérios, egípcios e maias, deixaram para trás mitos de estrelas gêmeas, fogos verdes nos céus e deuses descendo ao mundo vermelho em ciclos de destruição e renascimento. Na época, esses mitos foram descartados como histórias simbólicas, metáforas para ciclos agrícolas ou crenças espirituais. Mas, ao cruzar os dados com a cronologia dos pulsos de Atlas e as respostas de Marte, os paralelos tornaram-se assustadoramente precisos. Gravuras mostravam orbes gêmeas ligadas por feixes de luz. Tabuletas descreviam uma serpente verde que sussurrava ao planeta vermelho até que este despertasse com um rugido. Algumas inscrições incluíam até mesmo símbolos geométricos idênticos aos que emergiam da ressonância de Atlas. Parecia menos mitologia e mais memória. Um registro dos ancestrais da humanidade testemunhando o mesmo fenômeno milhares de anos atrás. Se isso fosse verdade, significava que a chegada de Atlas e seu diálogo com Marte não foram um evento único. Foi um ciclo, e agora ele havia retornado. Durante meses, a humanidade observou o Atlas de 3 olhos desafiar as leis da natureza. Ele se dividiu em 2, um fragmento apontava para o Sol e o outro para Marte, e a partir desse momento, o impossível tornou-se inegável. Os pulsos, antes considerados aleatórios, revelaram-se sinais direcionados, deliberados e inteligentes, e então veio a resposta. Marte, o silencioso mundo vermelho que acreditávamos ser o Barão, respondeu. Através de sua atmosfera, de sua crosta trêmula, de suas luas, ecoou o chamado de um visitante interestelar. Mas não se tratava apenas de uma resposta, era um diálogo. Ondas sísmicas esculpiram geometria no pulsar de Marte. Auroras desenhavam símbolos matemáticos em seus céus tênues. Até mesmo Phobos mudava de órbita, brilhando com fissuras de luz esmeralda, como se despertasse de um sono milenar. E à medida que a ressonância crescia, ela nos alcançava. A própria Terra começou a cintilar com ecos, auroras verdes em lugares onde não deveriam existir auroras. Instrumentos falhando sob interferência. Sussurros de números primos e espirais ocultos na estática. O diálogo se espalhou pelo vazio. E, quer quiséssemos ou não, nos tornamos parte disso. Os registros antigos agora se parecem menos com mitos e mais com avisos, memórias deixadas por civilizações que testemunharam o mesmo ciclo muito antes de nós. Falavam de uma serpente de luz verde que sussurrava a Marte, de fogos gêmeos nos céus, de despertares que remodelaram mundos. E se essas histórias forem verdadeiras, então Atlas não chegou ao nosso sistema por acaso. Ele retornou como sempre retornou, como parte de um processo mais antigo que a própria humanidade. A NASA permanece em silêncio, enterrando dados, cortando sinais, bloqueando cada vestígio que vaza. Mas seu silêncio é uma admissão. Eles sabem a verdade. 3 Atlas não é um cometa, nem um corpo celeste errante, nem um acidente do cosmos. É um mensageiro, um gatilho, uma presença que desperta mundos adormecidos e força os planetas a se manifestarem. E agora que Marte respondeu, a questão não é mais se Atlas está vivo. A questão é, o que vem a seguir? Porque se Marte despertou e se a Terra já começa a ecoar sua canção, então o ciclo apenas começou. Atlas enviou o sinal. Marte respondeu. E agora, a cada pulso que passa, a humanidade precisa encarar a possibilidade aterradora de que a próxima resposta não venha de um mundo distante, mas do nosso próprio.